Queridos irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, ocupem vossos lugares. Quero pedir as vossas orações em meu favor e convidá-los a abrir as vossas Bíblias, assentados como estão, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, versículos 9 e versículos seguintes. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Jeosafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Jeosafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. E todos dizem: queridos irmãos, para toda e qualquer
circunstância, Deus se faz presente para atender o seu povo. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem poder e autoridade. Ele quebra o arco, ele corta a lança, queima carros com fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Observemos que uma caminhada de 7 dias surge uma dificuldade: não tem água. E sem água é impossível prosseguir a viagem. Mas este Deus a quem nós servimos, Ele é solução para todo e qualquer problema existente. Ele é resposta. Não temos água. E como prosseguir a caminhada? Não precisa ninguém se perturbar. Deus não mudou. Ele é o mesmo. E o que é interessante poder assegurar aos irmãos que Ele está presente conosco nesta noite. Como se vai prosseguir? Não tem água. Os animais não vão suportar, não vão aguentar. Todos nós sabemos que a nossa vida, sem alimento, a gente sobrevive, mas sem água é impossível. O que vamos fazer agora? Consultaram um ao outro e disseram: não tem solução. Mas alguém lembrou-se e disse: será que tem algum profeta do Senhor neste lugar? Acabaram-se os profetas? Disse: não. Tem Eliseu. Eliseu representa para nós o glorioso Espírito Santo. Vamos chamar Eliseu. E Eliseu disse o que eles precisavam ouvir. E disse para um daqueles reis: se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, eu não olhava nem para você. Vá consultar os profetas do seu pai, vá consultar os profetas da sua mãe. Mas já que me mandaram chamar, tragam um tangedor. Eu quero um arpista. Eu quero ouvir um som suave, um som que faça a alma sentir a presença de Deus. Eu não quero ouvir gororoba nenhuma, não. Eu quero ouvir um tangedor. Eu quero ouvir um arpista. E quando o tangedor dedilhou a harpa, o Espírito de Deus veio sobre Eliseu. É bem possível que estejamos atravessando um período crítico como atravessou Israel. Em Salmos 74 e verso de número 9, a Bíblia nos diz: já não vemos os nossos sinais. Já não vemos os nossos profetas falar. E ninguém sabe até quando vai durar esta situação. Os profetas estão calados. Alguém está com medo do rei, da rainha. Mas quem recebe ordem de Deus, ele não teme a rei nem a rainha. Ele entrega o que Deus mandou entregar. Haja o que houver e venha o que vier, levante-se o que se levantar. Em quem está a palavra do Senhor, ele não teme.
por gentileza, eu quero ouvir o tangedor. E é bem possível que nesta noite o tangedor está aqui e vai tanger, tocar a harpa, e nós vamos ver o rebuliço que Deus vai fazer neste lugar. E o Espírito de Deus veio sobre Eliseu e disse para todos que ali estavam: fazei neste vale muitas covas. Não é para sepultar ninguém, é para encher de água. Vai vir água. E alguém disse: como pode vir água se não tem tubulação de plástico, se não tem tubulação de manilha, de barro? Mas Deus, Ele tem caminhos excelentes para suprir toda e qualquer necessidade. A água vai vir, cavem covas no vale seco. E alguns se dispuseram, outros ficaram acanhados, dizer: como pode? É impossível vir água para este lugar. Mas quem falou, ele tem autoridade, ele ordena e acontece. Ele fala e tudo se torna resolvido. Quem adentrou aqui preocupado com algo, eu estou aqui para lhe dizer: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, que o mais ele tudo fará. Ele não vai fazer uma parte, um tiquinho, um pouquinho, não. Ele vai resolver tudo. E o povo se animou e começaram a cavar covas no vale seco. É preciso coragem e obediência. E começaram a cavar covas no vale seco. Fizeram o sacrifício e ofereceram a Deus. E daqui um pouco alguém olhou e disse: eu estou vendo algo que vem sobre a terra. E alguém disse: o que é aquilo? Disse: é as águas que Eliseu profetizou. Deus, para operar, não precisa de tubulação de plástico e nem de manilha de barro. Ele ordena e tudo acontece. Deus vai fazer uma coisa nova nesta noite, para provar a alguém que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E operando Ele, quem impedirá? Quem vai se atrever a impedir o que Deus já determinou? Eu estou aqui para lhe dizer que o que é teu e ninguém toma. A bênção é tua, tome posse nesta noite. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus a quem nós servimos, Ele está presente neste culto. E há uma presença de Deus muito atuante nesta noite. Por gentileza, abre bem a tua boca, porque eu te encherei. Quem quiser receber alguma coisa, abra a boca. Não se admite pentecostal de boca fechada. Pentecostal de boca fechada tem defeito de fabricação. Quer vitória? Abra a boca. Quer saúde? Abre a boca. Quer forças? Abra a boca. Quer autoridade para vencer o inimigo? Abre a boca. Quer poder para enfrentar e vencer as batalhas? Abre bem a tua boca e eu te encherei. Vamos ver o resultado abrindo a boca, o que Deus vai fazer nesta noite aqui.
Quer receber? Abra a boca. Abra a boca. Quando às vezes alguém fica com travagem, sem querer comer, a gente pega uma colher e força, abra a boca. E hoje você tem liberdade, você está na casa de papai. E quem está na casa de papai, ele tem liberdade para glorificar, para exaltar. Se for necessário, até saltar de alegria. Porque alguém hoje, ele quer mecanizar a igreja, mas não vai conseguir. A igreja é livre para exaltar e glorificar. Cadê as glórias de papai? Cadê as aleluias? E que ver empolgar a minha alma, como lá no Nordeste, quando eu escuto um crente gritar, manda mais, papai. O ambiente vai mudar nesta noite. Algo novo vai começar a acontecer para a glória do nome do Senhor. E alguém olhando e lá vem as águas por cima da terra. E daqui um pouco alguém gritou, uma cova está cheia. Outro gritou, aqui já encheu. Outro gritou, aqui também já encheu. Porque Deus vai encher o vale de água, vai liberando, vai dizendo, vai exaltando, vai glorificando, porque algo especial vai acontecer nesta noite. Aonde está o Senhor? A liberdade. A liberdade. A ação gloriosa do Espírito Santo. Fazei neste vale muitas covas, porque ele vai se encher de água. E ainda eu vou entregar os moabitas nas suas mãos. Aquele que te afronta, que te persegue, que te humilha, Deus vai entregar ele nas tuas mãos. Tome posse nesta noite, porque Deus está começando a agir. O mundo espiritual está entrando em ação nesta noite para te dar vitória. Não estás sozinho. A peleja, a batalha que o Senhor tem tomado conhecimento que você tem enfrentado, Ele vai lhe dar vitória. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele está presente. E se creres, verás. E se creres, verás. Porque talvez alguém fique perguntando, e eu quero lhe dizer que a fechadura de Deus tem 4 voltas. Se tu podes crer. Você crê? Você crê? O pastor crê? Sim, é para nós também. Nós pastores precisamos crer na autenticidade da palavra e no que Deus fala para cumprir. Porque aquilo que está em oculto, Deus vai revelar. Vou tomar providências e vou entrar com pressa para resolver o problema. Clama a mim nesta noite e abre esta boca abençoada, porque o Senhor te trouxe para este culto. Não dissestes que queria ouvir a voz de Deus? Escuta o que o Senhor te diz nesta noite. Vou fazer uma coisa nova. E vai começar nesta noite o mover de Deus, o agir de Deus. Porque o vale vai se encher de água.
Aqueles que disseram que você não ia prosseguir, eles vão ficar envergonhados, porque Deus vai te exaltar a partir desta noite. Te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Recebe a autoridade de Deus para prosseguir. Deus fala e cumpre. Eu quero exemplificar para vocês o que aconteceu em Abreu e Lima, Pernambuco. Numa reunião solene de círculo da oração, Deus tomou um dos seus instrumentos e olhou para cima e disse assim: Purututu. Aí o irmão disse: isso é língua estranha, e você é intérprete? Só quem interpreta línguas estranhas é o Espírito Santo. Quando ele quer usar alguém para interpretar, quando ele não quer, ele não quer. Purututu. Aí a dirigente olhou assim e disse: Deus me fez entender o que é. O pastor morava perto, vou na casa do pastor e avisar ele que vou suspender o trabalho. Aí uma irmã disse: a senhora não pode suspender o trabalho, que eu fiz um voto para passar o dia todo no circo da oração. Eu só saio daqui de 5 horas. A irmã disse: mas a dirigente sou eu. Eu recebi ordem e vou suspender o trabalho. Porteiro, todo mundo para casa. Aí todo mundo saiu. A irmã foi na casa do pastor e disse: irmão pastor, suspendi o trabalho da oração. Qual foi o motivo? Ele disse: Deus tomou um instrumento e gritou assim: purututu, purututu. Aí o pastor disse: e o que é purututu? Ela disse: purututu. O pastor disse: está suspenso. Meia hora depois, o teto que era de gesso caiu, quebrou bancada, quebrou mesa, quebrou campa. Aí os irmãos entenderam: purututu. Deixa Deus resolver. Deixa Deus resolver. Deixa Deus resolver. Deixa Deus resolver. E que Deus nos abençoe. Queridos irmãos, quero rogar as vossas orações em meu favor. Por gentileza, abram as vossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo de número 15. E o versículo de número 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Livro do Êxodo, capítulo de número 32,
o versículo de número 8. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. A incredulidade, murmurações, levaram o povo a sofrimento terríveis. A Bíblia nos diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu quero chamar-lhes a atenção para esta expressão. E depressa. Se desviaram do caminho que ele havia ordenado. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 30 e versículo 21, está escrito. Eu queria muito que Samuel ficasse aqui mais perto e lesse Isaías 30 e 21. E os teus ouvidos ouvirão que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. E os teus ouvidos e os meus ouvidos ouvirão. Deus não vai deixar de nos advertir. Leia o versículo seguinte. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a cobertura das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. É do conhecimento de todos nós que aquilo que aconteceu no passado, no deserto, acontece hoje. A infidelidade campeia e domina nos dias atuais.
murmurações, e incredulidade. Como aconteceu no deserto, acontece hoje. Mas nós estamos a ouvir o Deus que falava no deserto, fala hoje. O Deus que advertia o seu povo no deserto, adverte hoje. Por gentileza, Isaías 30 e 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Os teus ouvidos ouvirão. Eu não ouvi, eu não percebi, eu não tomei conhecimento. Hoje Deus está nos advertindo. É meu dever, é minha obrigação me policiar. Alguém pode se desviar para a direita. Outros podem desviar-se para a esquerda. Geralmente, quem se desvia para a direita não aceita conselho. Quando encontrar um irmão que você falar com ele, no sentido de adverti-lo, de corrigi-lo, de chamar a sua atenção, ele diz: não adianta, você está chegando agora. Eu estou na igreja há muitos anos. Eu fui fundador desta casa. Eu carreguei pedras para o alicerce da casa. Está desviado para a direita. Não aceita conselho, não aceita advertência, não aceita uma palavra de correção. Geralmente nós encontramos muitas pessoas que estão nesta situação. Não venha me ensinar. Só de crente eu tenho mais de 50 anos. Está desviado para a direita. É o pior desvio, é o desvio para a direita. Quem se desvia para a esquerda, quando advertido, ele diz: eu vou me retratar. Eu vou me reconciliar. Eu vou pedir perdão. Eu vou voltar atrás. Mas quem se desvia para a direita diz: não adianta. Eu sei o que estou fazendo. Eu já tenho idade de sobra. Fique no seu lugar, não se meta com a minha vida. Está desviado para a direita. E isso a começar do altar. Todo cuidado é pouco.
ao longo da história, nós estamos a observar murmuradores, incrédulos, e infiéis. A Bíblia nos diz no livro do Apocalipse que ficarão porque estão dentro. Ora, se vão ficar de fora é porque estão dentro, irmão. Não tem outra alternativa. Se vão ficar de fora, é porque estão dentro. E a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse: ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Não, pastor, não fale isso não. Não fale o quê, rapaz? Está na Bíblia. A Bíblia é nua e crua, a palavra é nua e crua. Ela revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, porque com ele mora a luz. Os arengueiros não ficarão, vão ficar de fora. Porque tem crente que faz tudo para brigar, arengar. Quando chega, já chega modificando as coisas, tirando todo mundo do lugar. Só ele conhece, só ele sabe. Ele vai ficar de fora, porque as águas vão se agitar e vão botar ele para fora. Não, nós não vamos hoje dar cobertura a ninguém. Hoje nós vamos bater e a marreta de Deus está aqui. O nosso Deus não tem afilhados. Todos nós somos filhos. E quando o filho desobedece, correção. Você não pode continuar vivendo assim. Já chega, já basta. Eu disse ontem que só quem sabe amansar crente é Deus. Voltemos para Êxodo 32, a parte inicial do versículo 8. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. E depressa. É assustador o que estamos vivendo hoje. Crentes com tempo de membro na igreja se desviando rapidamente. Às vezes a gente fica até surpreso. Eu não acredito. Eu não aceito, eu não concordo. Como pode uma pessoa com tanto tempo de vivência na igreja, no Evangelho, e deles que foram batizados com o Espírito Santo, profanando o Evangelho, verdadeiros murmuradores,
E nós não podemos deixar de falar esta palavra. Ela vai imprensar alguém no canto da parede, mas vai despertar a outros. Tenha cuidado. Ouvimos antes do almoço que o arrebatamento está às portas, que Jesus está voltando. E o escritor da carta aos Hebreus escreveu dizendo: e como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Pensemos, que privilégio ser crente, ter os nossos pecados perdoados, o nosso nome escrito no livro da vida. Liberdade para entrar na cidade santa pelas portas. Porque alguém pensa que para entrar no céu é de qualquer modo, de qualquer forma. Não. Lá tem 7 anjos, 7 portas, 7 espadas. Eu vou por ali, por aqui, você não passa. Não, mas dá um jeitinho brasileiro, é lá, aqui não. Aqui só entra lavado no sangue de Jesus. Glória a Deus. Aqui a libra esterlina não voga. O dólar do americano também não. O nosso real não. E qual é a forma de entrar aqui? Lavados no sangue de Jesus. É lavado, entra. Se não é lavado, não entra. Mas eu fui gente de destaque lá embaixo, aqui não. Aqui não. Em uma cerimônia de um irmão que havia falecido na cidade de Cabedelo, lá em João Pessoa, em uma cerimônia fúnebre, Deus tomou um dos seus instrumentos, porque Ele ainda fala, vai continuar falando. E disse assim: muitos dizem, lá chegou, lá não chegaram, lá não. Porque está muita gente enganada. A harpa cristã está em harmonia com a Bíblia. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor, murmuração, incredulidade, infidelidade. Lá não entra. Nós estamos numa escola bíblica. Deus está nos trabalhando aqui. Eu estava almoçando e Deus me disse assim: na mala do carpinteiro de Nazaré tem todo tipo de ferramenta. Dá para glorificar o nome dele? Eu sou uma, você é outra, outra é outra e outra é outra. Cada uma tem a sua utilidade. Eu lembro que sempre que eu vou ao Rio de Janeiro, por algumas escolas bíblicas que são realizadas, tem um morro ali no Rio de Janeiro, chamado Morro do Querosene.
Com os meus pais eu morei em alguns morros com eles. E o trabalho de evangelização, que é um trabalho primordial da igreja, é o que faz a igreja crescer, é a evangelização. Os irmãos se prepararam para ir ao morro evangelizar, o Morro do Querosene, e alguém mandou avisar: não vai dar bom, não queremos crente aqui. Mas quem é chamado não tem que temer a nada. Aquele que nos envia, ele cuida de nós. E os irmãos se prepararam e foram. E antes de ir, uma irmã de muita idade disse: eu quero ir. E a irmã disse: o que é que a senhora vai ver lá? Não pode mais nem andar. Correr muito menos. Ela disse: é da sua conta? Porque tem muita gente metida que quer interromper a obra de Deus. Nem ele faz e nem quer deixar ninguém fazer. Tira a mão do meio, sai, deixa a arca prosseguir. Aleluia. Crente tem dono. E uma irmã disse: eu levo a senhora. Outra irmã também disse: eu lhe ajudo. Eu pego num braço, a outra pega no outro e nós vamos levar a senhora. Mas o que é que vai ver uma velhinha? Irmão, coco velho, coco seco é que dá azeite. Subiram, e quando o dirigente começou o culto, a turba veio de encontro. Gritando. De repente Deus tomou aquela velhinha, ficou em pé. Parecia uma andorinha. E ela gritou: quem és tu para impedir a minha obra? A turba se calou. Quem tinha pau, martelo, foice, facão, foi jogando tudo no chão. Aí o pregador se encheu de Deus, manejou o convite e a turba aceitaram a Jesus como um Salvador. Digam comigo: Deus toma as coisas que não são, para confundir as que são. Deus toma as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O vaso é de barro, mas tem um tesouro dentro dele. Vai liberando o que você trouxe para esta reunião. Vá liberando, por favor. O vaso é de barro, mas dentro tem um tesouro. Glória. Eu estava numa escola e Deus tomou um irmão e disse para outro: eu vou te usar no prá, no pré e no pro.
Eu não tenho nada a ver com isso. Nem vou me meter nisso. Quem não tem capacidade espiritual não entre na área dos dons que pode se atrapalhar. Deixe Deus usar da maneira que Ele queira usar. Quando eu vejo uma caixa enchendo de água, com muita pressão, mas tem uma boia, a boia vai subindo e vai vedando, daqui um pouco está... Deixe que a boia controla, o Espírito Santo controla. Ele controla quem está na galeria. Ele controla quem está aqui, à minha direita, à esquerda. Deixe o mover de Deus na igreja. Que hoje alguém está querendo até engessar a gente. O pregador tem que pregar estático. Na Assembleia de Deus não, ele usa como ele quer. Quem concorda comigo? Na Assembleia de Deus é assim, a Assembleia é dele, a Assembleia é dele, a Assembleia é dele, a Assembleia é dele. Agora lutemos para deixar de lado a infidelidade. Vamos ser fiel àquele que nos chamou, aquele que perdoou os nossos pecados, aquele que escreveu os nossos nomes no livro da vida, aquele que nos defende nos momentos mais difíceis da vida. Ele se levanta como varão de guerra e diz para nós: não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, e até a velhice eu serei o mesmo. Eu te trouxe, eu te levarei, eu te guardarei. Receba nesta tarde sustentação de Deus, porque já fizeram de tudo para te arrancar e Deus não permitiu. Já disseram na sua cara que você não tem condição de estar no lugar que você está, mas quem colocou, Ele garante a sua estadia. Êxodo 32, 8, a parte A. Por gentileza, irmão Samuel. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Deus ordenou o nosso caminho. Todo cuidado é pouco. Como aconteceu no deserto, acontece nos dias atuais. Deus deu origem ao seu povo pela promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
pode quem quiser lhe amaldiçoar. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Descanse. Porque quem te abençoar, eu vou abençoar. E quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Quem vai amaldiçoar é Deus. Você não amaldiçoe, não. Deixe que Deus sabe agir com toda a qualidade de gente. É filisteu, é amorreu. Toda a qualidade de eu. Deus sabe agir. E Deus já está entrando com providência. Dá para você descansar nele? Agora observem o caminho que eu lhes tinha ordenado. Depressa, rapidamente, se desviaram. Esqueceram das promessas de Deus. Esqueceram das bênçãos recebidas. Eu digo sempre, irmão, não pode haver coisa pior do que a ingratidão. Eu não tenho motivo para reclamar. Não, eu só tenho razão para agradecer a Deus. Quem era eu? Aonde eu estava? Aonde eu vivia? Quando eu passo que vejo um homem com um saco nas costas apanhando latinha, eu disse eu era uma latinha daquele material. Reciclável, mas ele me tirou. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas e que se curva para ver? Lá na terra, um homem e uma mulher que não tinha nome e não tinha honra, ele deu nome e deu honra. Ele deu nome e deu honra. Ele deu nome e deu honra. Agora veja a ingratidão e depressa. Marque essa expressão na sua Bíblia. E depressa. Se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Olha, irmão, mensalmente eu vou à diretoria da igreja receber a minha bênção. Eu nunca digo aqui é uma mixaria. Não, eu digo é a minha bênção. Olha, eu não tinha uma aposentadoria do INSS. Mas hoje eu tenho. Todo dia 13, eu só gosto de dia 13. Por gentileza, a sua senha. Eu não deixo ninguém ver, só eu mesmo. Vou no templo, entrego o que é do Senhor. Vou explicar uma coisa aqui aos irmãos, para os irmãos fazerem também.
eu jubilei a minha esposa. Como é essa jubilação? Eu não estou aposentado, eu disse a ela, todo mês eu vou lhe dar uma jubilação. Olha, a jubilação é nessa parte, nas outras partes não. Glória! Aí eu entrego a ela, isso aqui é para você, é a sua jubilação. Para você ir no shopping, comprar alguma coisa para os seus netos, para as suas netas, dá a quem você quiser dar, porque o que é nosso a gente dá a quem a gente quer. Eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Eu digo, não, deixa a minha vida de mão. Eu dou o meu dinheiro a quem eu quiser dar. Porque às vezes alguém diz, pastor, não dê não. Eu digo, sai. Eu não tinha aposentadoria, eu não era ninguém. Hoje eu tenho, porque não posso dar? Eu vou abençoar quem Deus mandar eu abençoar. As suas mãos é para abençoar, não é para amaldiçoar ninguém. Abençoe. Nem irmão Daniel, que trabalha comigo, ele sabe o número da minha senha, que eu não digo. Porque lá na nossa região tem um irmão que vende tapiocas. Tapioca de coco. Aí os meninos perguntam, vende fiado? Ele, não sou doido. Eu não sou doido. Só quem sabe da minha senha sou eu. E eu abençoo a quem Deus manda eu abençoar. E você abençoe a quem Deus lhe mandar abençoar. Eu jubilei minha esposa. Todo mês. Tem irmão que não jubila a esposa. Quer dar a ela o cartão de membro. É para dar o cartão. Não é o de membro não. O de membro é seu. As irmãs me apoiam. Ai, mas a escola bíblica tem que haver essa descontração. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferizeu, e do heveu, e do jebuseu. Eu vou te colocar numa terra fértil. Aleluia. Eu vou te colocar numa terra fértil. Eu vou te colocar numa terra fértil. Quem acredita que Deus está fazendo promessa e vai cumprir? O sofrimento vai passar. A negra nuvem vai desaparecer. O sol vai brilhar no horizonte da tua vida outra vez. Te prepara para desfrutar do que Deus determina para você nesta tarde. Versículo 17, Êxodo 3 e 17. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do
cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Quem acredita? Quem aceita de coração? Tome posse, irmão, tome posse. É Deus quem está falando contigo. Eu vou te tirar de todos esses eus e vou te colocar numa terra que emana leite e mel. Do tamanho da tua mesa serão as finas iguarias que colocarei sobre ela. Tome posse. Do tamanho da tua mesa vai ter iguarias de toda qualidade. E alguém vai dizer, como pode? Você vai dizer, Deus está cumprindo o que me falou em Abreu e Lima. Ele está abrindo a porta, está escancarando as portas. Ele está liberando tudo o que Ele me prometeu. Ele é o dono do ouro, da prata, das pedras preciosas, do ouro, do ferro, do cobre, do estanho. Aleluia! Digam assim comigo, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Digam assim, operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? A bênção é minha e eu tomo posse dela nesta tarde. Toma posse, toma posse, toma posse, toma posse e libere o que você trouxe para esta reunião. Oh, glória a Deus! Aleluia! Egito nunca mais. Da forma que mostrei minha fidelidade a Moisés, estou mostrando a você nesta tarde. Agora é o momento da sarça arder. Deixe a sarça arder. Deixe a sarça arder. Deixe a sarça arder. Vá tirando as sandálias dos pés. E vá liberando o que você trouxe. Eu vim para a escola bíblica, vim renovar as minhas forças. Eu vim receber a minha bênção. Eu vou desembarcar o meu vaso.
te conheci no deserto, em uma terra que não se semeava. Recebe mel, recebe leite, recebe pão, recebe um frasco de vinho, recebe um bom pedaço de carne, te alimenta. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Ocupem vossos lugares. Quero agradecer a Deus, ao pastor Roberto José dos Santos, nosso amigo, irmão e companheiro nas lutas e no reino, por esta tão importante oportunidade. Quero continuar pedindo as vossas orações. Estamos vivenciando um tempo muito difícil, principalmente na função que exercemos de cuidar do rebanho de Deus. Eu julgava que cooperar com pastores era uma tarefa fácil, mas ela tem se tornado muito difícil. Haja vista as incompreensões que enfrentamos. Quero convidá-los para acompanharem carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Versículos 10, 11, 12 e 13. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome,
tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus aplique esta leitura em nossos corações. Muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. É muito bom quando temos um ombro amigo ou um companheiro que a gente possa compartilhar com ele daquilo que estamos atravessando. Eu lembro-me que muitas vezes o nosso pastor em João Pessoa ia até Fortaleza e tirava tempos com o pastor de Fortaleza para conversar. E às vezes se aconselhar com ele também. Porque um bom conselho é uma válvula de escape. Observei também, algumas vezes que ia a Alagoas, o saudoso pastor Manuel Pereira Lima, com o pastor Rodrigo Silva Santana se reunir e ficarem conversando e aconselhando-se um com o outro. E às vezes eu tenho saudade e ligo para um companheiro, como vai? Como vai atravessando a jornada? Eu preciso de ouvir a tua voz. Se encontrou alguma pepita de ouro, reparte comigo. Hoje eu tenho saudade de um irmão que já foi para a glória e vez por outra, quando ele encontrava uma coisa preciosa na Bíblia, ele ligava para mim. Pega a tua Bíblia. Anota esse texto, te debruça sobre ele e depois tu me diz quanta coisa preciosa tem esta palavra. São oportunidades e nós carecemos dessas oportunidades. Não faz muito tempo lá no templo em João Pessoa, eu subi a escadaria até a sala da convenção e estava um pastor na parte da nave. Eu o cumprimentei, botei a minha mão, meu braço sobre o ombro dele e disse: vamos comigo. E quando chegamos lá em cima, ele estava chorando. E eu fui tocado e chorei também. E eu perguntei: por que o senhor está chorando? Ele disse: eu precisava de um ombro amigo nesta manhã. Eu precisava deste ombro amigo sobre o meu ombro.
eu estou consolado. Eu entrei para o gabinete também consolado. Observamos aqui. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. É muito bom ser lembrado. É gratificante quando alguém lembra de nós. E às vezes até nos apresenta a Deus em oração. Vez por outra eu escuto companheiros lá em João Pessoa que diz: pastor, todos os cultos aqui a gente pede oração pelo Senhor. E eu digo: meu filho, muito obrigado. Muito obrigado. Isso me faz também lembrar do irmão nas minhas orações, porque eu estou sendo apresentado a Deus. E nós observamos que o apóstolo, ele disse: muito me regozijei. Eu queria ter esta oportunidade. Ela é interessante demais. A vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprove a Deus que nesta tarde todos nós aprendamos a nos contentar com o que temos. Porque tem muita gente inconformada, mas nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Quero me contentar com o que tenho. Oxalá que cada irmão possa dizer: já aprendi. O tempo do evangelho que estou vivendo já me ensinou a aprender a contentar-me com o que tenho. A inconformação, ela vai ser retirada, porque nós vamos aplicar esta vacina. Aprenda a se contentar com o que você tem. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido. Às vezes alguém me pergunta: como vai? Eu digo: lutando, vencendo e avançando. Mas há momentos que outros me perguntam: como vai? Eu digo: eu estou abatido. Eu não sou de ferro. Eu sou humano. Passo por mutações, momentos críticos, enfrento o urso, enfrento o leão, e há dias que eu estou abatido. Já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido. Nós temos que ser sinceros e reais. Não, eu estou bem. Não, tenha a humildade de dizer: eu estou abatido. Às vezes alguém me pergunta: como está? Eu digo: eu estou doente.
Ora, todo mundo tem o direito de adoecer. O pastor não é um super-homem. Tem direito de adoecer, sim, senhor. Um dia um menino me viu assobiando. Eu me disse, pastor, assobia? Eu disse, meu filho, pastor é gente. Tem momento que eu estou cantando. Há momentos que eu estou chorando. Há momentos que eu estou lamentando a minha vida. Mas eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprove a Deus que nesta tarde os irmãos aprendam a se contentar com o que têm. Seja o que você é, não mude de forma nenhuma. Eu costumo dizer, quem é Guriatã, canta como Guriatã. Quem é canário, canta como canário. Quem é pardal, canta como pardal. Quem é ruxinol, canta como ruxinol. Eu sei estar abatido. E quando alguém te humilhar, diga para este alguém, haja exaltação. A Bíblia nos diz que todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Uma decepção, uma vergonha que passamos, uma crítica contribui. Porque muitas vezes nós estamos exaltados, aí Deus manda algo para a gente. Baixa a bola. Fique do tamanho que eu quero você. Seja o instrumento que eu estou trabalhando em você. Eu estou lhe aperfeiçoando, porque só quem sabe amansar crente é o Senhor. Sei estar abatido. Eu vou contar um exemplo, aí alguém diz, eu não gosto de exemplo. Eu gosto de exemplos. Sabe por quê? O exemplo é como janelas. As janelas, ela fornece claridade, luz e ventilação. Um exemplo real, verdadeiro, sincero, funciona. E eu lembro-me que fui convidado para um encontro, uma reunião, e era no hospital da cidade que eu fui pastor por 10 anos ali. E eu, humildemente, convidei os membros da igreja para irem comigo e alguns irmãos do ministério. E chegamos naquele hospital. O médico-chefe do hospital me passou a direção. Disse, pastor, celebre o culto. Eu celebrei o culto como sempre celebro hoje. Convidei os irmãos a ficarem em pé, dirigi uma oração. E depois convidei-os para entoar 3 hinos da harpa.
E depois eu olhei assim para ele e disse: posso oportunizar os irmãos? Pode. Aí os irmãos cantaram um hino, as irmãs cantaram outro. Aí ele levantou-se de lá e disse: me entregue o microfone. E eu aprendi que na terra de sapo, de coca com ele. Os irmãos quiseram retirarem-se, eu disse: quando chegou o horário, aí ele tocou o barco para frente, eu também fiquei tranquilo. Mas aquilo me abateu. No outro dia eu disse: eu vou a João Pessoa e vou contar toda essa história para o meu Senhor. E vou dizer a ele o que aconteceu. É muito bom contar para Jesus onde é a sua dor. Diga para ele o que estão fazendo com você, o que eles estão maltratando, o que estão lhe injuriando. Conte para ele tudo, porque ele sabe resolver de uma maneira sábia e perfeita. Ele é Senhor, Ele manda, Ele domina, Ele preside. Fiquei abatido, mas viajei para João Pessoa e eu pensei assim: aonde eu posso contar a minha mágoa, a minha dor? E Deus me falou: o círculo da oração. Porque hoje estão dizendo que é só para as irmãs. Círculo de oração é para todos nós. É para homem, para mulher, para menino, para moça, rapaz, para pastor. Círculo da oração de Tambaú. Peguei o ônibus e fui para o círculo da oração. Chegando naquele trabalho, só tinham 3 irmãs. Eu entrei, cumprimentei o porteiro: paz do Senhor. Entrei, me ajoelhei e comecei a contar para Jesus: Senhor, o Senhor viu que eu estava ontem naquele culto e a humilhação que eu passei. Mas eu contando em silêncio e o Senhor ouvindo, porque Ele escuta. Deus escuta quando eu digo aleluia. Ele escuta quando eu digo amém. Ele escuta quando eu digo manda mais, papai. Ele escuta quando eu digo alguma coisa contra o meu irmão, contra o meu pastor, contra a minha irmã, e Ele escuta também. E o Senhor ouviu e disse assim para mim: meu servo, eu vi a decepção que você passou, mas você não passou sozinho, eu passei com você. Cante, se alegre, levante a cabeça. Foi um bálsamo para minha alma. Digam comigo: eu sei estar abatido. E sem demonstrar para ninguém. Encerrei um culto de ano novo. E quando encerrei o culto, eu vou descendo para cumprimentar outros irmãos. O irmão disse uma coisa tão grave comigo, que quando eu cheguei em casa, a irmã Carmen
chama-se a minha esposa, ou minha mulher, como eu digo, que ela é minha mulher mesmo. E quando eu cheguei em casa, ela disse: o que é que você tem? Eu digo: por quê? Disse: não, o seu semblante não é esse. Eu disse: você me conhece. Ore por mim. Houve alguma coisa? Disse: não. E disse para ela: bote aquele pão de festa na mesa, aquele pedaço de queijo, uma garrafa de água e café, e vamos agradecer a Deus. Está tudo bem. Sei estar abatido. E não gosto de demonstrar a ninguém. Não. Só Ele sabe a minha dor. Só Ele sabe as decepções que eu passo. E só Ele participa comigo dos meus momentos de contentamento. Já aprendi. Eu espero que nesta tarde a gente aprenda. Já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem ficar olhando para a vida dos outros, querendo que os outros tenham. Não, eu tenho o que Deus me deu, é o que eu tenho. Eu sou o que sou. Eu reconheço que não sou um roxinol, eu sou um pardal. Mas quando eu olho para a Bíblia, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e eu lugar nos teus altares, Senhor. Quem se sente feliz por ter um abrigo aqui nesta casa, por ter um lugar para adorar a Deus e glorificar o seu nome, por favor, abre essa boca abençoada e libere o que você trouxe para esta reunião de escola bíblica. Papai quer ouvir a sua voz entre a multidão. Há uma presença de Deus tão atuante nesta tarde aqui, que eu fiquei tão feliz. Eu disse ao pastor Bezaliel, eu lhe ouvi até 5 horas da tarde. Porque cada ferramenta é uma ferramenta. Umas com um bom corte, outras menos cortante, assim como a minha, igual aquela máquina de barbeiro de antigamente, que a gente cortava o cabelo, ele ia subir, a gente ia subindo assim. Mas o nome do Senhor é glorificado. Vá liberando o que você trouxe, se descontraia nesta tarde. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Quando a graça de Deus vem sobre a minha vida, quando a despensa da minha casa tem tudo, eu estou feliz. Eu aprendi a ter abundância. É muito bom quando a mesa está farta, mas tem dias que eu ouvi um obreiro dizer assim: pastor Zé Carlos, eu vendi o bujão de gás para comprar alguma coisa para os irmãos que iam me visitar. Eu vendi o bujão de gás.
Esse tempo já passou. O Deus dos céus nos fez prosperar. Quando eu lembro que a minha mãezinha lavava os pratos num giral de pau, de vara, 4 forquios, aquelas varazinhas assim, hoje é pia inox. E eu me lembro que ela comprava saco de farinha de trigo e descosia para fazer pano de prato. Hoje eu vou ao sertão, quando eu volto, trago 2 dúzias de panos de prato bordado. Olha, irmã Carmen. Agora eu digo a ela, isso aqui é para a gente usar, não é para guardar dentro do guarda-roupa, não. Senão a gente vai morrer e outro é quem vai usar. Vamos usar tudo que a gente tiver de melhor. O melhor terno, a melhor gravata, a melhor camisa. Aquele tempo passou. Agora é outro tempo. Papai do céu nos fez prosperar. Ele abriu o seu tesouro para nós. Sei também ter abundância em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome. Eu vinha viajando para cá e me lembrando que na minha vida houveram dias que eu tinha que lavar a camisa que vestia e deixar ela enxugando no banheiro para vestir no outro dia. Mas Papai do céu nunca me ouviu reclamar por nada. Como vai? Eu digo, vai tudo bem. Com Cristo no barco, vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem, vai tudo bem. Aí hoje eu olho a quantidade de camisas que eu tenho, de terno, de gravatas. Aí eu digo assim, como um dia meu filho gritou assim, que os irmãos trouxeram um bocado de girimum lá para casa, aí meus filhos gritaram, nós estamos ricos, papai. Quanto girimum, nós estamos ricos. Eu digo, meu filho, é a abundância que Deus está mandando para nós. Ele sabe os dias da adversidade que nós passamos. Hoje a gente pode sorrir. Quando o pastor me visitava, uma vez por outra, eu ficava feliz que o pastor chegava no carro dele. E meus filhos diziam, pastor, dá uma voltinha no seu carro com a gente. Painho não tem carro. Ele dizia, vamos. Eu botava meus filhos, dava uma volta na cidade. Chegava lá em casa, ele dava a cada um R$2. Dava 10 ou 20 à irmã Carmen. A mim ele não dava nada não. Mas para mim era como se o Senhor Jesus tivesse chegado na minha casa. Irmão, um olhar, um sorriso, um aperto de mão, um abraço, isso funciona. Isso funciona, nós somos humanos e precisamos deste calor, precisamos deste carinho, precisamos deste sorriso, precisamos deste abraço, desta amizade. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda a maneira. E em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância,
como a padecer necessidades. Há pessoas que nunca passaram necessidades. E eles estão pensando que a vida é sempre um mar de rosas. Não é sempre um mar de rosas. Mas Deus vai trabalhando e moldando as nossas vidas. Porque o obreiro, ele precisa ter experiência para passar para os outros. E dizer, não é como você pensa. Porque hoje as pessoas estão vivenciando como se fosse jogador de futebol. Quando se convida ele para um lugar, ele diz, eu não vou não. Eu estou aqui rende X, se lá render mais do que aqui eu vou. Que é isso, meu irmão? A obra de Deus não é isso não. A obra de Deus não é isso. A obra de Deus é sentir o amor pelas almas, pelas vidas. Não é dinheiro, não é posição, não é cachê. Isso passa, isso não funciona. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Hoje eu passo na cidade de Alagoa Grande num carrão. Quantas vezes eu andei a pé? Muitas vezes. A pé. Tirava o sapato para não estragar. Meu sapato era de enfiador. 752, Vulcabras. Glória! Eu botava numa vara, amarrava o enfiador, ia com o sapato. Quando ia chegando pertinho da cidade, eu passava a meia para tirar aquelas pedrinhas dos pés, calçava o sapato e chegava elegante na congregação. Glória! 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 Jesus está mandando lembrar essas coisas hoje na escola. Sei estar abatido, sei padecer necessidade. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. E eu quero pedir aos companheiros que digam assim comigo: posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Receba a fortaleza da parte de Deus nesta tarde. Receba reforço espiritual. Receba alegria. Volte ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras, a vivenciar o evangelho de amor, de compaixão pelas almas. Às vezes, repassando lições para os companheiros lá em João Pessoa, eu digo para eles: nunca o pastor, porque pela graça de Deus, o meu primeiro pastor, Antônio Petronilo dos Santos, depois o pastor Antônio Fernandes das Chagas, depois o pastor Cícero Raimundo de Lins, depois o pastor Antônio Ferreira de Lima. Nunca me convidaram para me dizer: eu vou pensar, eu vou consultar minha mulher. Não, senhor, o chamado fui eu. A trombeta está nas minhas mãos, quem toca a trombeta sou eu.
Não, a mulher não vai tocar a trombeta, não. Quem toca a trombeta sou eu. Manda o caminhão. E seus filhos? Lá eles vão continuar o estudo deles. Não tem problema, não tem dificuldades. Não, isso aí não. Ah, mas eu vou saber se lá tem universidade, se tem colégio superior. Isso é conversa, rapaz. Quem é chamado para a obra, ele tem que obedecer a Deus. Bote Jesus em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que está escrito na palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Está havendo inversão de valores. Não, eu vou pensar no meu bem-estar, eu vou pensar na minha condição, eu vou pensar agora, porque você sabe, não é? Eu não sei se o pastor Bezaliel enfrenta isso lá. É a maior dificuldade que nós enfrentamos quando vamos transferir, mudar um obreiro. Porque eles procuram logo os padrinhos, né? E as madrinhas. O padrinho diz, você não pode ir para lá não, você é 5 estrelas. Que conversa é essa, rapaz? Melhor é obedecer do que... E o atender é melhor do que gordura de carneiro. Carne de carneiro bem assada é bom, mas é melhor obedecer. Vai, e Deus vai cuidar de você. Vai, e Ele vai abrir a porta para você. Você sabia que a fechadura de Deus tem 4 voltas? Digam comigo, se tu podes crer. E vamos concluir. Tem o trabalho da noite. Digam assim, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Quem está contente com o que tem?